Hebreus? Livro de Ivrit, adulterado para Hebreus, logo aí, você já... Eu sei onde é que é. Logo aqui, capítulo 10, a partir do versículo 35. Estamos hoje em mais uma reunião deleitosa na presença do Altíssimo, este sábado abençoado, hoje dia 9 do mês 6 do ano de 2014, diretamente aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, a partir do versículo 35, que tem uma grande recompensa. E que recompensa? Recompensa eterna, infinita. Necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Alhulim, alcanceis a promessa. Entendeu, minha esposa? Depois de haver feito a vontade do Altíssimo, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. A ideia de demora é humana. 1000 anos para o Altíssimo é como um dia como 1000 anos. Ele não retarda a sua promessa conforme alguns a julgam demorada. Mas ele é tardio, irá-se, longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. O meu justo, porém, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Maravilha, hein? As Escrituras afirmam que sem fé é impossível agradar ao Altíssimo. E aquele que recua na fé, aquele que retrocede, ele não agrada ao Altíssimo, porque não está exercendo a sua fé. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Vamos ainda lá em Meniahu, capítulo 24, conhecido também como Matitiyahu, capítulo 24, e fala sobre a necessidade de perseverança. Perseverança. Estamos conversando em termos de perseverança para os salvos. Perseverança para os salvos. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso é uma consequência da perseverança do salvo. Automaticamente ele vai herdar. Lembrando sempre, vamos frisar aqui, lembrando sempre, que é muito importante ensinar, mas procurando ouvir a voz do Espírito dentro do seu coração. Lembrando sempre, volto a frisar, é aquele que realiza em nós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Isso está escrito. Não é mesmo? E outro texto escritural, nosso Salvador amado disse o quê? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designeis para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Está ouvindo de bom ouvido? Então, aquele que persevera, ele recebe do Espírito da verdade essa vontade, esse desejo de prosseguir. Não é mérito próprio, esforçar-se humanamente falando, mas receber a predisposição do Espírito da verdade para continuar perseverando. Deu para entender? Vamos lá em Apocalipse também, capítulo 21, livro das revelações. Quiser participar conosco, ainda dá tempo aí, do Skype, hora final 1. Que não importa se tem uma pessoa, 2, 10, 1 milhão, o amor e a alegria que nós temos no Espírito da verdade continuam os mesmos. Eu e minha esposa aqui
esta reunião, participando das alegrias do Espírito, dos ensinamentos escriturais. Versículo 7 do capítulo 21 de Cano de Galute, livro das revelações, Apocalipse. Quem vencer herdará todas as coisas, que eu serei seu Ul e ele será meu filho. Aqui não diz que ele será o nosso Deus, né? Será o nosso Ul, ou Ulri, a forma plural que nós usamos. Não adotamos o nome Deus, que vem da mitologia grega de Zeus. E nem por isso condenamos os que praticam. Mas, para usufruir dos privilégios, das riquezas espirituais, me permita que humildemente enfatizar que somente aqueles que conhecem os nomes verdadeiros usufruirão. Esta é a realidade que nós experimentamos na nossa vida. Estão ouvindo aí de bom ouvido? Ouvir de bom ouvido, né? A palavra fala que aquele que ouve e entende, aí a palavra prospera nele, a 30, 60, a 100 por um. E o que ouve e não entende, está lá na parábola do semeador. Satanás vem e rouba aquilo que foi semeado. É só você ver lá a parábola do semeador, dos 4 tipos de sementes. Então precisamos entender. Quando Yahushua disse, examinai as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ele não disse, leia as Escrituras, mas examine, né? Examine metodicamente ali, procure aterrissar, conforme eu costumo dizer, né? É igual esses aviões de malabarismo que ficam fazendo exibições, fazendo voo rasante em cima das Escrituras. Passa por aquela passagem, não, aterrissa, né? Aterrissa, vai lá, examina, fica esperando o Espírito da verdade falar ao seu coração. Hoje eu levantei, hoje cedo, com uma carência espiritual muito forte. E o Espírito de Yahushua começou então a falar no meu coração. A importância da perseverança, é sobre isso que estamos tratando hoje, é o tema desta reunião. A necessidade de perseverança em tudo, você já notou? Principalmente perseverar no caminho da salvação, o próprio Salvador. Se ele é o caminho, é para ser o quê? Percorrido. Quando ele disse, eu sou o caminho é para ser percorrido. Agora, se você assentar-se à beira do caminho, aí as coisas complicam, né? Vamos ver lá na parábola do semeador. A parábola do semeador tem um detalhe sobre isso aqui, você quer ver? Meniahu, capítulo 13, vamos ver se é 13 mesmo. Vamos ver se a gente acertou. Capítulo 13. Capítulo 13. Vamos ver aqui. Ouvindo a palavra, alguém a palavra do reino e não entendendo, vem um maligno e arranca o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado o quê? À beira do caminho. Tem muita gente aí assentada à beira do caminho, ouve a palavra, mas não prossegue no caminho, cuidado. A advertência viva é a profundidade do texto escritural. Isso aqui é uma mina inesgotável, amigos e irmãos. Isso é uma mina inesgotável. O reino dos céus é comparado a um homem que achou um grande tesouro. Comparável ao tesouro, ele foi e vendeu tudo que tem, radiante, cheio de alegria. Vendeu tudo que tinha, olha bem. E comprou aquela terra, a parábola do tesouro escondido. É escritural, está escrito. Agora esse detalhe aqui, olha, semeada à beira do caminho.
Está vendo? Como coincide com aqueles que ficam assentados à beira do caminho. O caminho é para ser percorrido, não é para você ficar sentado à beira do caminho, vendo as pessoas passarem e você ficar do lado de fora, ou ficar para trás. Não é mesmo? O único que pode transgredir essa regra, quem é? Substituído por outros procedimentos. Nosso Salvador amado. É? Você se lembra aquele episódio quando os pais, entre aspas, né? Os pais, entre aspas, de Yahushua foram a Yahushua ali uma vez por ano, todos se compareceram às festividades judaicas lá. E quando eles voltavam para casa, procuraram o menino Yahushua e não encontraram. Ele não seguiu com eles. É o único que pode transgredir. Sabe por quê? Quando voltaram, depois de 3 dias, encontraram onde? No templo, ensinando. Mas nós que seguimos a Yahushua, somos seus discípulos, discípulos do Maroé, do Mestre, devemos perseverar neste caminho. Tiago também fala sobre a perseverança, vamos lá? Yahukaf, logo no primeiro capítulo. A importância da perseverança, você quer ver? Depois vamos falar sobre a perseverança também na oração. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve o quê? Perseverança. Esse versículo hoje aqui, o Espírito de Yahushua chamou-me muito a atenção. Às vezes você está sendo provado, parece até que está duvidando, né, da existência do Altíssimo, nosso Salvador. Será que ele existe? Será que ele é real? Será que a Bíblia é realmente a palavra? Se a sua fé está sendo provada nesse sentido, olha o que vai acontecer. Isso é um processo para desenvolver dentro de você a perseverança. Porque o Espírito de Yahushua é fiel, não vai permitir que você fique no deserto, conforme alguns dizem por aí, não. Tá? Crente não anda mais no deserto, não. Crente anda em pastos verdejantes. Se a nossa fé for provada, saiba que não é o objetivo correto. Enrijecer o nosso caráter espiritual, nos dá perseverança no propósito. A oração também exige perseverança. As pessoas falam, tem coisas que a gente consegue na hora, não é mesmo? Eu orou e recebe na hora, e já aconteceu inúmeras vezes comigo. Mas tem outras que você precisa de perseverança. Romanos 12:12. Vê lá? Perseverança é o tema desta mensagem de hoje. Amados irmãos em Yahushua, chamados de Yahushuahim, os que creem em Yahushua. Estamos falando aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, nesse dia 6 do mês 8, 2014. Curiosamente, você sabia que todos os dias da semana e dos meses também são adulterados? Então não precisa ficar muito exagerado, não, tá? Seja temperado, seja temperante. Mudaram os nomes lá dos jovens. Daniel mudaram para Dayanu, mudaram para Daniel de Bel, né? E aqueles outros moços também tiveram seus nomes adulterados, cada nome com uma representação pagã. Nego de nego lá. Os 4 jovens tiveram assim, nem por isso deixaram de ser fiéis. Então nós temos que ter cuidado com os exageros, né? Os fanatismos. Só quem fala o nome verdadeiro que será salvo. Tem um grupo de fanáticos aí que parece mais terrorista, né? Vive jogando bomba em cima dos outros. Não é bem por aí, não. Isso é um processo de crescimento espiritual. Há quase 50 anos eu tive a minha primeira experiência
com o Espírito da Verdade. Daí para cá vem passando por várias situações, percalços, disciplinas, castigo mesmo, severos, para poder chegar a essa posição humilde hoje de dependência total do Espírito da Verdade. Isso não significa que eu possa condenar os que não conhecem. É questão de crescer na graça do conhecimento. É como você sair do primário, passar para o fundamental, né? Depois vai fazer um pré-vestibular, mestrado, doutorado. Na vida espiritual é um processo ininterrupto. Agora uma coisa eu falo, já comentei isso aqui no início, somente aqueles que conhecem os nomes verdadeiros é que vão usufruir das riquezas mais profundas. Você pode ser um crente, tradicionalmente, usar os nomes que você bem conhece, mas os privilégios mesmo profundos, não me leve a mal, mas isso é somente para aqueles que estão realmente sintonizados com os nomes verdadeiros. E qual é o nome verdadeiro? É o Espírito da Verdade que revela. Ele ensinará todas as coisas. Ele fala, ele intercede por nós. Então ele mostra realmente para você, lembrando ainda também que nosso Salvador amado está acima dos próprios nomes. Quando eu comecei as pesquisas hebraicas, então nós tínhamos lá várias divergências, várias opiniões, cada um dizendo que o nome do Altíssimo era de um jeito, e o Espírito da Verdade falou comigo o seguinte: meu servo, eu estou acima de toda interpretação. Então eu passei a me relacionar mais diretamente com Ele, meu Salvador amado, tu que deste a tua vida para me salvar. Eu me relaciono com Ele em Espírito e Verdade, independente do nome, embora tenha conhecimento do nome verdadeiro e tenha preferência pela transliteração que nós praticamos, mas Ele está acima dessas incongruências. Qual é o mais importante? O altar ou o ouro? Quem que santifica? É o altar? Qual é mais importante? O altar ou a oferta? Qual é mais importante? O frasco ou o perfume? Né? O perfume, embora saibamos da necessidade do frasco, não é mesmo? Bom, então perseverança é indispensável. Agora, Romanos 12:12, vamos falar sobre perseverança na oração. 12:12. Alegrai-vos na esperança. Quando você perde esse desejo, essa perspectiva, essa visão espiritual de perseverança, ele começa a se entristecer. Mas alegra aí agora o seu coração, se por acaso esse sintoma está tentando prejudicar a sua vida, alegra aí o seu coração agora, voltando a perseverar. Em busca, porque é interminável. Quando você interrompe esse processo interminável, interrompe entre aspas, porque ninguém consegue verdadeiramente interromper. Você vai ficar de fora, mas interromper não consegue. Aí você começa a se enfraquecer na fé, se entristecer. E aqui o que diz as Escrituras afirmam: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Maravilha, né? Perseverai na oração. A parábola do juiz iníquo, o que fala? Ainda que pareça demorado em atendê-lo, né? A viúva que insistentemente pedia para que fosse julgada a sua causa. E o juiz não atendia, até que, pela sua perseverança. A perseverança é, sem dúvida alguma, indispensável na formação do nosso caráter. Agora eu vou falar uma coisa aqui que vai, vamos dizer assim, deixar interrogação na cabeça de muita gente. Para ser homem você precisa perseverar. Para ser mulher você precisa perseverar.
Para ser honesto, você precisa perseverar. Para cumprir os seus horários e as suas obrigações trabalhistas, você precisa de perseverança. Uma relação aqui quase que inumerável, né? Tudo na vida depende de perseverança. Tudo na vida. A pessoa que persevera, ele cria um caráter verdadeiro porque ele recebe os valores espirituais autênticos. Agora eu vou falar outra coisa aqui. Eu espero que todos ouçam e podem até fazer seus comentários aí se quiser, mas devo falar ou não devo? Acho que vai ficar para a próxima oportunidade, eu vou falar. Só é possível, preste atenção, seus líderes religiosos do mundo inteiro, preste atenção no que eu vou falar agora. Só é possível ser homem de verdade, só é possível ter um verdadeiro caráter aqueles que nascerem de novo. Caso contrário, estarão enganando-se a si mesmos, fingindo ser uma coisa que não são, fazendo esforço para ser honesto, fazendo esforço para ser homem, fazendo esforço para ser mulher e não ter tendência de desvio sexual. Quando nasce de novo, torna-se uma nova criatura. Vamos falar mais sobre isso aí, seus líderes religiosos, que ficam cobrando das pessoas um comportamento de vida exemplar, mas se esquecem que esse comportamento de vida exemplar, é uma consequência natural do novo nascimento. Aqui onde eu estou gravando, de vez em quando, tem um cara que passa aí com um carro de som aí na rua. O comportamento exemplar, ele é consequência do novo nascimento. A partir daí você persevera com aquela visão que recebeu do Espírito da Verdade. Aí seu coração se rejuvenesce, se alegra cada vez mais. Perseverança, portanto, para que, alcançando a salvação, cumpramos a promessa, né? Cumpramos o que diz as Escrituras. O efeito tendes necessidade de perseverança para quê? O quê? Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande necessidade de perseverança. Quem está falando é a Bíblia, quem está falando são as Escrituras Sagradas, não é o homem. Não é o que você acha, o que eu acho, deixo de achar, não. O referencial verdadeiro, fiel, são as Escrituras Sagradas. Então, é este referencial verdadeiro que é nosso modelo de fé, de conduta espiritual. Não é mesmo? Persevera, irmão, persevera, porque o que nos aguarda no futuro é algo indescritível. E só conhecemos um pouco pelo Espírito da Verdade. Até uma outra reunião, até um outro encontro, para a exaltação do nome da Majestade, Yahushua.